Hoje, enquanto lavamos a louça, vamos refletir um pouco sobre a mulher de Ló. Sim, a mulher de Ló. E o título vai ser: Quando o medo do futuro nos faz olhar para trás e nos prende ao passado. Já deixa um like e compartilha se você achar que essa mensagem vai falar com alguém. Isaías, no capítulo 43, versos 18 e 19, nos diz: Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Iniciamos falar de Ló. Antes nós temos que falar do seu tio Abrão. Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o nome dele nesse contexto da história. Deus chamou Abrão e disse a Abrão que era para ele sair do meio da parentela e ir para uma cidade que Deus mostraria. E Abrão obedeceu, mas Ló, seu sobrinho, foi com ele. A Bíblia diz que foi Ló que o seguiu, né? Não foi Abrão que o convidou. E, seu tio ali permitiu que fosse junto. No decorrer do caminho, enquanto eles iam indo para a cidade que Deus ainda iria mostrar, por 2 momentos aparece Abrão oferecendo sacrifício ao Senhor. E não mostra Ló oferecendo o sacrifício. Até nesses 2 momentos de que Abraão fez sacrifícios ao Senhor, ele também levantou altares. Então, Abrão era um verdadeiro adorador, né? E vamos analisar um pouco a vida de Ló. Vocês não acham que ele era um baita de interesseiro? Por quê? Abrão era rico. Sim, muito rico. Deus mandou que Abrão seguisse em frente. E Ló não queria perder o que ele tinha com seu tio, e daqui um pouco, se ele fosse mais abençoado ainda, ia sobrar alguma coisa mais a ele, E ele resolveu seguir seu tio. E eles andando, seguindo em frente, em um determinado dia, os pastores de Ló, dos animais de Ló, e os pastores dos animais de Abrão começaram a brigar por espaço, porque aquele espaço, aquele lugar já estava pequeno para os dois, Então, Abrão resolveu criar coragem e pedir que seu sobrinho seguisse em frente, E seu sobrinho, e deu a oportunidade para o seu sobrinho escolher o lugar que ele queria ficar. E nós podemos deduzir algumas coisas aqui. Talvez Ló era um interesseiro, um parasita, sabe aquelas pessoas vitimistas? Que fulano não me ajudou, que
fulano podia ter feito alguma coisa por mim e não fez. Ah, que isso. Ah, que o fulano isso. Ah, que o fulano aquilo. Um interesseiro. Então, Abraão resolveu, não, vou deixar que ele escolha, assim ele não vai poder, se der errado, ele não vai poder me culpar que eu que mandei ele para um lugar ruim, né? Já vi historiadores contando que o lugar que Abraão ficou tinha muita pedra, era um lugar montanhoso. E Ló, ele escolheu as Campinas de Jordão, um lugar lindo, fértil, comparado como o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Ele escolheu aquele lugar. E a Bíblia diz que ele foi armando tendas, armando suas tendas, sabe até onde? Sodoma. Um lugar de perdição. Diz o que Ló queria num lugar como Sodoma. Aí vocês começam a imaginar, se colocar no lugar da esposa de Ló. O que vocês fariam com um homem irresponsável? Não sabe fazer negócio, não toma decisões próprias, vai atrás dos outros. Um homem talvez irresponsável. Como você se sentiria? Bem, era avarento, homem levado por ventos. Não se preocupava com o bem-estar da família, porque se ele foi parar em Sodoma, é porque ele não se preocupava com o bem-estar da família, estava preocupado com ele mesmo. Então, podemos descrever a mulher de Ló como uma mulher decepcionada, ao lado de um homem sem firmeza, ao lado de um homem irresponsável e que ainda coloca a sua família em risco. Porque quando os anjos vão até Sodoma para tirar a família de Ló de lá por causa da intercessão de Abrão, e o Senhor envia os anjos, olha o que Ló fez. E aqueles homens maus de Sodoma que queriam abusar dos anjos, Ló ofereceu as suas filhas virgens para serem abusadas no lugar dos anjos. Mas ele estava defendendo os anjos? Para o que serve os anjos? Para o que Deus mandou os anjos? Se não é para nos guiar e nos proteger? Da onde que os anjos necessitariam de proteção? Os anjos não estavam ali para livrar Ló e sua família? Eles realmente estavam precisando que Jó os defendesse? E se for ler um pouco mais sobre a história, vocês vão ver que os anjos cegaram as pessoas daquele lugar a eles poderem fugir. Graças a Deus não foi necessário que as filhas de Ló, né, fossem abusadas, porque pelo menos a Bíblia não diz, né? E aí? Como podemos dizer que a mulher de Ló já não sentia mais segurança em continuar com este homem tão irresponsável, né? A mulher de Ló, a vida da mulher de Ló, ela foi marcada por muitas incertezas e frustrações.
Vamos para nós concretizar essa história, tá? Sodoma, ela pode representar, no caso da mulher de Ló, representava uma zona de conforto, um lugar, sim, de dor, de sofrimento, né, talvez de medo, de pavor, de não saber o que iria acontecer amanhã, mas era o estado que ela conhecia. Ela sabia o que esperava, o que já esperava para ela lá. E sair de Sodoma estava representando algo incerto, porque ela não podia mais confiar na liderança do seu esposo. Né? Sodoma, ela pode representar as nossas emoções, as nossas lutas e medos diários que passamos, que muitas vezes nos afligem, nos magoam, nos ferem, mas que temos medo de seguir em frente porque a gente não sabe do amanhã. Não temos uma liderança ao nosso lado, um líder, alguém que tenha visão, que nos leve a um lugar seguro. Porque já estamos com medo de seguir em frente, porque a vida muitas vezes é tão incerta. Talvez a tua Sodoma, ou a minha Sodoma, pode ser aquela amizade tóxica, sabe? Que a gente gosta da pessoa, mas aquela pessoa nos fere, nos machuca, nos suga, e a gente não quer deixar porque a gente criou um laço de amizade. Saia de Sodoma, deixa Sodoma de lado, deixa Sodoma de lado. Talvez a tua Sodoma seja um relacionamento tóxico também, um relacionamento de uma pessoa estúpida, fria, rancorosa. Talvez você seja num relacionamento que esteja sempre te botando para baixo, que não te leva, que não te leva a lugar nenhum. Saia de Sodoma, não olhe para trás. Saia de Sodoma. Deus tem o melhor, o melhor. O seu futuro nas mãos do Senhor é certo. Talvez a tua Sodoma pode representar também aquele familiar que tu não tem como evitar, muitas vezes, de ter contato, mas que ele também te suga, te magoa, larga a piadinha, te critica. Saia de Sodoma. Deixa Sodoma de lado. Não olhe para trás. Não olhe, porque isso está te fazendo virar uma estátua de sal. Alguém que só fica na lembrança e que não evolui nada. Qual a tua Sodoma? Nesse momento? Qual a tua Sodoma? Deixa eu te falar alguns versículos aqui para acrescentar a tua fé e para te ter coragem de sair de Sodoma. Isaías 41:10. Eu vou ler aqui, tá? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Jeremias 29:11 também diz: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos livrar e te dar um futuro e uma esperança. Não olhe para trás, saia de Sodoma. Certinho? Deixe seu like e compartilhe.